Mas por que as pessoas são assim? Tem um interesse por trás disso, né? Tem até uma pessoa que falou que as massas devem ser mantidas em um estado de sonho. Sim. Esqueci quem foi que falou isso agora, mas... Qual que é? Existe um interesse por trás de nos manter assim? E quem são essas pessoas que nos fazem ser assim? As massas devem ser conduzidas pelos senhores do poder em determinada época, cada fase na linha da história. Você teve grupos de poder que assumiram. Então, esses impérios, né, sejam teocráticos ou não, eles se colocaram no poder, então eles tinham que criar um contexto para que o povo fizesse as coisas que eles queriam. Por exemplo, um rei queria tomar um outro reino, ele tinha que convencer o povo de que o outro reino era mau e que o povo de lá era mau. Né? Assim se fez a coisa mais incrível. Aí, em nome de Jesus, se mataram o que seria hoje trazido no século XVII, trazendo ao número atual da Europa, teriam se matado mais ou menos uns 5 milhões de pessoas. E a guerra foi entre protestantes e católicos. Né? Então é assim, por que em nome de Jesus, não é o do amor completo? Total. Católicos e protestantes se matavam. Porque atrás dos católicos estava o Império Romano Germânico e atrás dos protestantes estava o Império Veneziano, que então anglo-veneziano em formação e tomando força, que eram a turma do poder dos grandes banqueiros que já tomavam o mundo naquela época. Então eles tinham que diminuir o Império Romano, que é o Império Católico, que era o Império sempre foi, né, que fez as suas falcatruas e fez essas coisas horrorosas ao longo da história, matou por mais de 1.500 anos pessoas sem parar. Então, era um império versus o outro. O problema é que hoje eles estão juntos. Não tem mais essa coisa. Mas, naquela época, século XVI, eles colocavam um contra os outros, dizendo: o meu Jesus é melhor que o seu Jesus. Então, como é que se faz? As massas, que 95% é zumbi filosófico, elas recebem uma informação reducionista. É reduzida. Diz, essa é a única verdade. Isso começa pelo livrinho, que eu chamo de livrinho da canetinha Bic, né? Porque escreveram do futuro para o passado, é uma longa história. Então, esse livrinho da canetinha Bic, que eles dizem que é sagrado, e porque alguém disse, e depois se matou muito para que se convencesse de que fosse, ao longo de centenas de anos, até que então se convenceu de que era, porque aqueles que disseram, eu não concordo, foram assassinados. É sempre assim a história, hoje estamos igual. Eu não concordo, né? E que a nova ordem mundial segue o mesmo padrão. Então, quando você reduz o contexto e define algo e diz essa é a única verdade, que isso se chama a revelação. Então, chegam para você e revelam as coisas e tiram de você a condição do questionamento interno, que é atingir a consciência através de desenvolvimento do eu. E te colocam na filosofia das massas, a normalização. Todos iguais, pensando iguais, se vestindo iguais, né? Se você olha pela história, ou pelo meio militar, que é chamada de extrema-direita, ou pelo meio comunista, todo mundo usando uniformezinho, pensando igual, em atuação igual e punido se não pensa igual. Depois de punir durante um bom tempo, todo mundo passa a pensar igual, porque se reduz a chance do ser atingir um estado singular. A singularidade do ser é o objetivo da nossa encadernação nessa realidade. Nós viemos aqui para ser algo único e especial. Porque aquilo que se projeta nessa realidade só seria sentido se fosse algo único e especial. E não para ser todo mundo igual. Digamos assim que a consciência que se projeta na matéria e se fragmenta através de eu, você e todos os outros, está cheio aqui. Essa consciência necessita conhecer. E para conhecer e saber mais, ela necessita de processamento de tempo e espaço. Então, para processar tempo e espaço, ela precisa de informação singular. Essa informação singular é eu, você e todos nós. Se tudo está igual,
impede a necessidade da projeção no espaço-tempo. E veja bem, o transhumanismo tem esse objetivo: digitalizar todo mundo, transformando em uma coisa só e modificando a chance de sermos uma coisa única. Então, a nossa chance de autodescoberta está sendo, ao longo da história, impedida. A grande resistência do ser humano, que o que é ser humano é desenvolver-se como único e especial, descobrir a si mesmo. A grande resistência na história foi contra isso, porque todo centro de poder se opôs ao singular. Se opôs ao inventor que inventou alguma coisa e ele foi único e poderia ter tirado as massas de uma situação, por exemplo, dependência de petróleo. Então, toda vez que alguém se transforma em algo singular e especial, isso é suprimido pelo sistema. Porque como controlar algo que liberta? E se algo que liberta, libertará outros. Então, obviamente, o sistema impede isso. E não é o sistema da nossa realidade como matriz, embora a oposição seja um programa na nossa realidade, e sim a manifestação dos que tomam o poder, que impedem que isso possa existir. Então, a partir do momento em que você não tem mais a chance de ser algo especial e único, que hoje se inverteu para aqueles progressistas, para os wokeistas, né? Que acham que ser especial é copiar o inverso, ou então pintar o cabelo de cor-de-rosa e dizer que agora é um gato e não um ser humano, né? Então, copiar uma coisa que ele não é, isso se chama simulacro e não encontrar o que você realmente é. Então, nós estamos num mundo que é mais perdido que nunca, que ao contrário de você buscar quem você realmente é e desenvolver todo o seu imenso potencial em função de uma ordem maior, porque a pessoa desenvolve ordem e não caos. A falta disso a leva para o simulacro. Ela copia algo que ela não é e que ela nunca poderia ter sido, porque ela não é isso. E ela assume uma personalidade que papel, né? Que ela não é, porque isso fica mais fácil dizer eu não sou isso porque eu sou aquilo que eu nunca fui e nunca poderei ser, né? Ao invés de desenvolver internamente, isso é um estropianismo. Ela estropia, né? Ela joga para fora uma busca de si mesmo, ao invés de ir para dentro e desenvolver-se em camadas a nível de mente maior, capacidades maiores de processamento mental, que fará com que essa pessoa seja ordem e não caos. Então, esses que se estropiam e copiam um simulacro externo, agora eu sou um gato e me visto de cor-de-rosa, tem até uma coleira. Ou eu tenho um bebê que não tem vida, um bebê reborn. Essas coisas. Então, todo esse simulacro também é uma agência do sistema hoje de engenharia social, porque a digitalização do homem é o objetivo do sistema e é o que está sendo feito. Para ter mais ordem. Para controle. Controle. Mas daí, uma dúvida, você acredita que, por exemplo, a primeira pessoa no planeta Terra que falou que era um cachorro, essa pessoa, ela colocou essa ideia com um objetivo para espalhar essa ideia, para pegar outros zumbis? Primeiro, se essa pessoa, em algum momento da linha histórica, então você me deu o parâmetro para poder definir essa pessoa. Sem você me definir o parâmetro, em que momento, em que época, em que condição essa pessoa, que é o ser humano, definiu-se como um cachorro? Cria essa pessoa para eu te dar a definição dela. Imagino que foi uma pessoa que vive atualmente, pelo menos nos últimos 10 anos. Ah, isso é diferente. Entendeu? Eu não imagino uma pessoa lá em 1500, junto com os portugueses, se vestindo de cachorro, não. Entendeu? Então acho que é alguma coisa... A não ser o bobo da corte. O bobo da corte fazia isso, com certeza. Agora, ele era o bobo da corte.
né? Hoje nós temos os bobos do sistema. Então, essa pessoa tem um baixo nível de QI, primeiro. 2, ela tem um problema cognitivo, ela tem um problema emocional, psíquico, ela está em estado aberrado mental, porque ela não consegue reconhecer o que é ordem, o que de fato ela é. Então, quando ela não consegue ver o que ela é, qualquer coisa serve. Então, o maior ponto dessas pessoas é a falta da definição e do objetivo principal de si mesmo. Você pode ver que elas não estão buscando, eu estou aqui para me desenvolver, para atingir um nível mental melhor, ordem, ajudar o mundo a se desenvolver, criar ordem. Portanto, eu preciso entender o mundo em coerência. E assim como faziam os gregos antigos, a filosofia grega fazia o quê? Ela estudava a physis, que era o mundo como ele é. Como eu posso me entender se primeiro eu não olho para o mundo e entendo e defino o mundo? Por que este mundo é assim? O que define este mundo? Quais são os parâmetros desse mundo? Então, a escola pitagórica, que é o que eu ensino, né, que era Pitágoras, então, no mundo antigo, ela definia primeiro matematicamente. Então, a geometria, a matemática, eles entendiam o que a gente estava falando agora há pouco, que a beleza está ligada à geometria, a uma fração áurea. Existe uma porção matemática que se repete no mundo. Então, beleza existe. Porque quando o belo não é subjetivo, não, certo? Não, o belo, o subjetivo é uma resposta ao belo. Obrigado por ter colocado isso, que agora foi importante. E o subjetivo é uma resposta ao feio. Então, o feio é caos. Ele não se liga. O feio é desagregação. Ele não está conectado à physis, à natureza das coisas. Porque o que é belo é ordem. Ela é vigor, é energia. E o que é feio está indo em direção à morte, ao caos, à desagregação, à falta da proporção, à falta da matemática, que é, por exemplo, a fração áurea, ou então os algoritmos de definição de algo que se mantém existindo, porque há a vitalidade do processamento da vida sobre aqueles padrões. Então, quando você perde essa noção, você não olha para algo feio e se eleva. Você olha para algo belo e se eleva. Porque ele te traz memória. Porque o seu corpo é belo. Ele traz a memória das células que tem uma ordem matemática, que se juntam e se transformam em um órgão, que tem uma ordem matemática conectiva, e esse órgão existe porque ele tem um plano maior. É a existência de um corpo. E esse corpo tem um plano maior, que é a existência de um sistema. Então, a beleza está nessa interconectividade de linguagem associada entre as coisas. E isso é matemática. Existe um padrão, existe uma razão. Então, quando as pessoas não enxergam o todo e enxergam a parte, e a parte é desconexa, e ela não representa um estado de entender a conectividade das coisas, ela se perde. Ela não pode ser algo que ela deveria ser. Então, ela passa a ser um cachorro, ela passa a ser um lagarto. Exato. Entendeu? Porque ela está tão desconectada que a primeira desconexão que ocorre nela é de si mesma. Nossa. Então, a gente pode inferir que até a arquitetura hoje, se a gente olhasse a arquitetura do passado, eram aqueles castelos maravilhosos, cheios de detalhes, né? O teto da Capela Sistina. E hoje, com esse minimalismo, que é aquela coisa cinza, quadrada, sem curvas. Sem forma, né? Se você for para a Europa e olhar como que eram as construções da época, até isso é um método de manipulação da nossa mente. De retirar sentido e conectividade, porque você perdeu o símbolo. E ao não reconhecer o símbolo e os seus múltiplos signos,
porque um símbolo pode representar múltiplas coisas, né? A memória se perde na alma. A memória vem pelaquilo que somos, que eu chamo de memória ancestral, quando a simbologia te recorda na mente aquilo que a alma já sabe e ela esqueceu, né? Então, quando você vai lá no oráculo de Delfos, no alto da montanha ali, né, do lado de Atenas, você vê ainda aquela construção e você tem um ônfalo, que é aquele ovo que tem esculpido ali, que não é mais o original, obviamente, tudo foi destruído, mas existe toda uma simbologia quando você fala o ônfalo. O que significa o ônfalo? É a singularidade, é o ponto central, é o ponto da origem. Como se dizia que cada cidade luminosa e que trouxe conhecimento em uma determinada época, bom e ruim, porque nunca tudo é belo, nunca tudo apolíneo, né? Nunca é tudo platônico, a coisa. Ela era o centro do mundo. Então, o conceito de centro do mundo, então, o oráculo de Delfos, era o centro do mundo. Esse é um conceito que você vê no Peru, como eles considerando dentro do centro do mundo, e outras culturas se consideraram assim. Você vê a mandala tibetana, a de Kalachakra, por exemplo, que ela se considera como o centro do mundo. Ali tem um monte de interpretações, fica 2 dias para explicar aquela mandala, né? Mas quando a pessoa vê um símbolo, hoje o mundo está cheio de símbolos, mas eles estão falando de forma inconsciente, programando as pessoas, porque elas, a grande maioria, é incapaz de interpretá-los. Ou, dependendo da religião, o dito cujo enxerga como uma coisa ruim, ou enxerga como uma coisa boa, mas não consegue alcançar a simbologia toda utilizada hoje, porque esses caras do poder utilizam o símbolo o tempo todo. Utilizam gatilhos emocionais como gatilhos históricos o tempo todo. Eles utilizam a história que as pessoas não sabem e a trazem de volta. E como está tudo desconectado, as pessoas não entendem o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje está ligado a um passado que ela não sabe, não estudou, porque a escola não ensinou, mas ela também não quis entender sozinha, porque é possível, a informação ainda existe. Portanto, ela vê uma simbologia hoje, ela responde da forma que o sistema quer, inconscientemente, aí o zumbi filosófico entra na ação, porque ela está inconsciente, o símbolo penetra aquela pessoa, ela responde porque ali tem um gatilho, por exemplo, religioso, ou um gatilho que tem a ver com a ancestralidade genética da pessoa. Com a crença dela? Crenças, tudo que você puder lembrar vai fazer efeito. E ela responde inconscientemente, por isso que é tão fácil conduzir as massas para, por exemplo, votar no fulano, defender aquilo que ele diz, porque ele diz 3 frases, dentro das 3 frases tem 4 palavras que são ganchos, que a CIA desenhou os seus textos para que aqueles ganchos estivessem ali e a massa adormecida vai e desconsidera todo o resto. Sempre ganha o candidato mais marqueteiro, né? O que tiver o melhor marketing é o que ganha. Onde você vê o nível de consciência? Então, quem é mais consciente hoje? O zumbi filosófico, 95% da população, ou os animais? Se alguém fizer mal para um animal, principalmente gatos, felinos são assim, né? Eu adoro gatos porque ninguém condiciona um gato. E eu amo gato porque ele é livre. Por isso que eu gosto de gatos. Ele é livre. Se ele está do seu lado é porque ele escolheu. Mas se cuida, me trate bem. Se não, faço minha malinha e vou embora. O gato é assim, né? E eu amo isso no gato. Então, onde você tem a diferença entre um animal e um ser humano hoje? Tá O difícil. ser humano... Eu vou chegar lá. O ser humano, ele é capaz de votar e defender os que historicamente arrasaram com ele na linha histórica todinha. Exemplo, a Igreja Católica. Exemplo, o Islã. Exemplo, o Império Britânico. Exemplo, eu posso continuar, quando eu vejo o pessoal lá batendo palminha pro rei crocodilo, eu fico falando assim, na Inglaterra,
eu fico falando, mas o pessoal não tem memória? Né? É incrível, esses caras o que fizeram. É tipo o Duplo Pensar de 1984, É, o que inverso. a pessoa defende duas coisas que são opostas ao mesmo tempo. Isso é o que nós temos hoje. Nós vamos chegar lá, foi bom você ter lembrado. Mas o que eu estou me referindo é que o animal tem um sistema de alerta, algo que ele fez mal, ele tem aquilo na mente e ele não vai cair de novo. Não se ele não perceber. Se ele tiver olhando, não vai cair. Que ele aprende. Agora, os humanos, eles são maltratados, pisoteados, jogados no chão, tiram tudo que é deles, vai na linha histórica, muda a narrativa, mas são os mesmos. Os mesmos que pisotearam, tiraram tudo, roubaram tudo dele, né? São os mesmos. Só mudou a narrativa, que aí vai chegar no duplo pensar, mas que aí é outro assunto. E o momento temporal também. Né? Aí o que acontece? Perdeu a memória, não quer saber, hoje a narrativa tá boa, não importa o que fizeram antes, eu vou defender. Isso não acontece no animal, né? Então, por que o ser humano é capaz de perdoar e de se deixar enganar e achar que aquilo é bom, se ao longo da história a prova foi o oposto, né? Então, é uma autoenganação. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é a autoenganação. Então, as pessoas não querem encarar a verdade, elas se enganam. Mas onde você está colocando a duplo pensar é a narrativa atual, que gera essa perda cognitiva. Como nada mais é coisa nenhuma, e quanto mais caos tiver, aí a teoria até do Peter Thiel, né? Que utiliza isso através dos seus sistemas hoje do transhumanismo e do controle total da Palantir. Se você ler as teses dele, quando ele estava na faculdade, você entende o que estava acontecendo. Ele defendia Léo Strauss, por exemplo, e Carl Schmitt, que eram a turma que dizia o quê? Crie caos. Crie caos de todas as formas. Caos de todas as narrativas para gerar condicionamento social. Confunda. Aí entra o duplo pensar. Quando uma coisa é duas coisas ao mesmo tempo, estão te falando paz através da guerra, que é o que hoje fala. Não, para o mundo ter paz, nós vamos gastar mais dinheiro né, em material bélico. Vamos aumentar a potência bélica, porque é para nos proteger, termos paz. Ou defender a democracia através da tirania. Isso, que é o que nosso caso aqui. Né? Exato. Temos um caso, cada vez que eles dizem democracia, eles estão dizendo sistema totalitário. Né? Que é um sistema ditatorial hoje, que caminha em direção a um sistema totalitário. Então, hoje, defender a democracia é um duplo pensar. É exatamente o oposto. Né? Então, com isso, a perda cognitiva desse pessoal que está querendo ver aquilo que não existe. Eu tinha uma professora de português que era muito engraçada. Ela falava assim, no ensino médio, você tem que olhar com os olhos de quem quer ver. Mas isso era para poesia, né? Então, na poesia, você olhar com os olhos de quem quer ver, ainda vai lá. Mas hoje, eles nos fazem as pessoas enxergar aquilo que elas querem ver. E elas querem ver uma salvação. Me engana, por favor, porque eu não quero a verdade. Quando eu falo assim para as pessoas, você quer a verdade? Você é capaz de lidar com mais ou menos aquele filme do Tom Cruise? Jack Nicholson. Can you handle the truth? Né? Então, você pode lidar com a verdade. Você é capaz de ouvir a verdade e lidar com ela? A grande maioria diz que sim. Só que não. Por quê? Porque elas não estão preparadas a nível informacional e cognitivo para isso. Para que a pessoa colida com a verdade, ela tem que ser preparada para isso. E a humanidade foi preparada ao longo da linha do tempo. Isso é uma realidade para mentira. Sim. Mas ela deseja mentira. Então, qual a diferença do zumbi filosófico, pegando o gancho todo, e do ser que está vivo, de fato? Ele não aceita isso. Ele não aceita essa narrativa. Ele sabe que está errado. Ele pode ainda não entender o porquê. Mas ele está buscando e cada vez mais ele se torna mais forte e coerente.
encontrando a verdade e não se mantém na narrativa da mentira. Porque o que acontece com a narrativa da mentira? A pessoa fica cada vez mais fraca, a energia vital vai embora. E hoje nós temos vários danos físicos, né? Então, o lobo frontal, frontolateral, em decomposição, literalmente, que é a parte do julgamento. O cérebro está diminuindo das pessoas. Sim, está diminuindo em tamanho, o que é incrível, né? Então, o que vai aumentar é o exocórtex, que vão colocar de inteligência artificial, enquanto que o cérebro humano em si, a parte da memória é a área de ataque. Então, onde temos as demências frontolateral e a demência da área do hipocampo, que significa onde tem o Alzheimer. Então, toda a parte de processamento de memória é o que está em ataque. E sem memória, você não consegue ligar os pontos. E não é só a memória sobre quem eu sou desde que eu nasci. É a memória ancestral. E a memória de longo prazo também, né? No começo do nosso episódio que você falou. Sim. Pessoas estão viciadas. Só tem memória de curto prazo só memória agora. De curto prazo. Não retém informação por mais do que alguns poucos minutos, não retém a atenção por mais de... qual é a solução, professor? Eu falo, por que você acha que eu me mato dando aula com texto? Texto dá um baita trabalho, não é mais fácil fazer vídeo bochecha? Sai falando, né, no vídeo bochecha, tá, só tem minhas bochechas. É tão fácil fazer vídeo bochecha. Eu falo o que eu quero, blá, 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 blá. Mas não é isso que eu faço. Eu faço um fluxo informacional. Texto, imagem, quadros, mapa. Fluxograma. Cara, do dito cujo, a história do dito cujo ali em datas. Por quê? Porque é uma recuperação cerebral. Mas a memória ancestral que você estava falando é importante porque... Lembra que você estava falando que as pessoas estão sem memória e tal, e até não só de quem elas são, mas a memória do nosso passado ancestral. Por que ela é tão importante? Bom hoje. Você vê, né? Hoje ele tá bem cirúrgico, né? Gostei. Essa vai dar trabalho para responder, tá? Porque você está pegando todos os ganchos. Então, a memória ancestral não é só da minha linha de tempo ou da linha de tempo desta humanidade que se considera a partir do agora a história do mundo. Porque o que você considera agora é a história do mundo que você chama de passado, é a história do mundo que você chama de história do mundo agora. Só que a história do mundo que você tem agora não quer dizer que ela realmente aconteceu. Porque ela é construída em narrativas? Informacional no agora. Então, são múltiplos fluxos de bancos informacionais que entram para criar uma linha de tempo que as pessoas gostam de falar realidades paralelas, né? Em meio português, realidades paralelas, né? E ninguém sabe raios que é realidades paralelas, de fato, né? Então, a realidade paralela é simplesmente a alteração de campo informacional no agora. E essa turma que é a dona do mundo está trocando a realidade paralela ao trocar a informação. Então, cada vez que eles apagam uma informação, você passa a uma nova terra. Não tem portal, não tem nada disso. O que acontece é que é uma nova linha de tempo. Essa linha de tempo agora considera um passado específico que você jura que existiu porque agora você chama de passado. Então, supostamente existiu, mas se você olha para ele, você não acha coerência. Toda a história do nosso passado, quando você estuda direitinho, igual eu mostro para os alunos do curso da Verdadeira História da Humanidade, não é uma linha coerente. A informação é toda quebrada. Não faz sentido a não ser através de uma visão de quem escreveu isso do futuro para o passado. É uma longa história, tem que estudar comigo para entender isso. Quando você olha a informação como se tivesse escrito ela de frente para trás, ela começa a fazer sentido. Como é que podem ter feito isso? Por narrativas? Então, se hoje eu introduzo novos campos de informação, a linha ancestral se quebra. Ela se transforma em um outro potencial.
Como se a história estivesse sendo reescrita? Exatamente. É mais ou menos aquela história que fala assim, do efeito Mandela, né? Então, tem gente que lembra que o Mandela morreu na prisão, que era o meu caso. E tem gente que viu depois que o Mandela estava vivo e continuou, saiu da prisão e continuou. Então, o efeito Mandela é um termo que se dá... Você já ouviu falar do efeito Mandela? Não, nunca tinha ouvido falar. Não. Então, essa é uma questão da neurociência muito interessante. É um caso, depois você digita efeito Mandela para entender. Mas você pode aprofundar no efeito Mandela? Sim. Você pode explicar o contexto? Sim, a questão, o efeito Mandela é um exemplo. Tem pessoas que lembram do Mandela morrendo na prisão. E depois de um tempo, passou um bom tempo, a gente viu que o Mandela estava vivo e saiu lá e fez um monte de coisa. Você fala, peraí. Ele não tinha morrido na prisão? Um cara morreu na prisão? Eu me lembro da notícia, né? Então, aí você divide a turma que lembra dele morrer na prisão e isso aconteceu com o Trump também. Como se ele tivesse criado memórias que não 2016, existiram no pensamento coletivo. Ao introduzir certo nível de informação no agora, que estão fazendo isso o tempo todo agora, porque o meio digital facilita isso, quebra a sequência temporal, fazendo com que essa estrutura do tempo, que tem que ser paralela, que se chama de simetria temporal, é que eu não quero usar palavras muito difíceis, mas tem que usar. Eu tentei falar sem ela, mas não dá. Quebra a simetria temporal. Isso faz com que, então, algumas informações daquele passado anterior fiquem ainda na memória ancestral de algumas pessoas e no jornal, na mídia, nos livros, existe uma que você fala, peraí, eu não tô louca. Eu lembro que não era assim. Né? Caramba. Então, isso acontece não só de memória, acontece com sítios arqueológicos, onde a história não faz sentido, né? Então, nós temos vários sítios arqueológicos, bom que a manipulação humana sobre a história real da humanidade, e sobre raças e sobre evolução humana, é tão grande que isso já é em si uma manipulação de linha temporal. Mas não faz sentido quando você olha esses sítios arqueológicos e vê a história que se conta do homem como evolução. Então, tem algo errado. E por que não faz sentido? É só as mentiras contadas? Ou essa história desse sítio arqueológico não faz parte da nossa linha do tempo? E esse sítio arqueológico está aí, mas ele não faz sentido na nossa linha temporal, tá? Então, essas fraturas de tempo, elas hoje estão sendo discutidas em um monte de linhas de discussões sobre o que é a nossa realidade. Então, se a nossa realidade ela é feita do agora, e tudo que existe é agora, o futuro é um potencial, que o futuro chega, mas ele se transforma no quê?